Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertália, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir e compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui para o nosso canal. Como está a presença feminina nos conselhos empresariais? Recentemente estive lendo um artigo no site da Deloitte com relação à presença feminina nos conselhos. Muito se tem falado sobre o papel da mulher e a proporção de mulheres nos conselhos. No final, está havendo um progresso nesse sentido? No estudo apresentado, as mulheres ocupam cerca de 20% das cadeiras dos conselhos, globalmente falando. Há pouco mais de 10 anos, as discussões sobre a equidade de gênero nos conselhos estavam iniciando. Aparentemente, isto se transformou em um movimento. Muitos países e organizações desenvolveram iniciativas em busca desta paridade. As discussões expandiram e os números aumentaram. Alguns países, como a França, realmente aumentaram seus números de forma substancial, seguindo as cotas de gênero exigidas pelo governo. Mais de 40% dos conselhos entre as empresas francesas são agora ocupados por mulheres. Vale a pena refletir sobre esse assunto fantástico aqui na Prosa com Bertália. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Sueli Bercelli. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Sueli Bercelli. Sueli, muito bem-vinda à Prosa com Bertália. Bom dia, Bertália. É uma honra mesmo participar com um amigo tão querido e numa prosa que espero que seja muito proveitosa. Vamos falar da participação das mulheres nos conselhos. Bacana, um tema fantástico aí, Sueli, um tema que está muito em evidência e nós vamos navegar por ele. Mas antes de navegar por ele, Sueli, explica para o pessoal que está nos acompanhando aqui quem é a Sueli. Bom, Sueli é um ser humano do gênero feminino que batalhou aí para chegar como conselheira. Sou conselheira há 25 anos e tive 2 carreiras, né? Sou de origem de uma família humilde, é uma infância maravilhosa, porque eu aprendi, não é o ter muito que nos torna felizes, né? E aprendi com meus pais. Filha única e caminhei aprendendo com a governança que meus pais me ensinaram, né? Desde pequena. Não mexe aqui, não pegue o que é seu, não aceite nada de ninguém, respeite o coleguinha, respeite os mais velhos, né? O que você fez? Então, prestação de contas, ética, essa governança são valores que nós trazemos para os dias de hoje. Então, a Sueli trouxe isso. Eu tinha uma facilidade de aprendizagem, fui alfabetizada pela minha mãe, eles tinham poucas culturas, mas a minha mãe, pela minha insistência, eu acho que cada um tem a sua personalidade, eu sempre tive uma personalidade mais forte, muita curiosidade, e fui alfabetizada aos 5 anos, de uma forma rápida, e com isso facilitou toda a minha história escolar, né? E dentro dessa cultura, meu pai com descendência italiana, né? Para que estudar tanto? Para quê? Então, eu tive as dificuldades, uma mulher, né? Você tem que entender que eu estou falando da época de quando eu nasci, faz tempo, eu sou uma 60 a mais, bem mais. Então, você tem que olhar o contexto lá atrás. Então, quando eu terminei o primário, minha mãe falou, não, estava entusiasmada com o meu rendimento escolar, fez lá o exame de admissão, que nós chamamos hoje de vestibulinho, e foi assim, sempre estudei em escola pública, e quando eu terminei naquela época, ginásio, que seria fundamental de hoje, meu pai falou, agora chega, né? Vamos trabalhar para ajudar a renda em casa. E eu falei, não, eu vou estudar, eu vou fazer o científico, porque eu vou fazer engenharia civil. Aí foi uma confusão, né?
mulher não faz isso, o que que é isso? E a minha mãe, meu Deus, vai fazer o curso normal, e blá, blá, blá. Não, eu vou fazer isso e eu vou trabalhar durante o dia. Eu tenho uma personalidade forte aos 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu estava um mês trabalhando num escritório, tinha feito datilografia, e foi assim que eu comecei a trabalhar, cursar o científico, e venci o meu primeiro preconceito de mulher, né? Porque o científico eram quase 30 rapazes e 4 ou 5 meninas. Não tive dúvida de me tornar a líder deles, né? Sempre fui muito respeitada, muito querida, saber conversar os temas dele, tudo isso foi muito importante para os passos seguintes. Porque quando eu fui fazer o vestibular, meu pai dizia assim, eu sempre estudei em escola pública, eles falaram, como que você... Quem vai pagar isso? Eu não pensava, eu só queria saber que eu ia. Aí eu fiz o vestibular, e aí uma tia falou, nossa, mas faz em duas, porque hoje a USP eram mais de 100 mil candidatos, porque eu só queria a Poli, né? Eu e toda a torcida do Corinthians e do Flamengo inteiro. Aí ela não fez cursinho nem nada, então vamos optar, eu pago. E eu era apaixonada pela Faculdade Mackenzie, a universidade. Eu ouvia falar, eu não conhecia, mas algo me dizia que era. Bom, passei nas duas faculdades, só que eu não passei na primeira opção, que era a Poli. A outra era feia, tinha que pagar, era longe, e eu optei por fazer a FATEC. Então, eu cursei, e quando cheguei no Mackenzie para fazer a matrícula, se eu não morri precocemente, quando eles me falaram o valor da mensalidade, é porque não tinha que ser. Aí eu fui encaminhada para a tesouraria, e pelo anjo que me atendeu, sempre tinha um anjo na minha vida, né, que me mostrava os caminhos, graças ao arquiteto do universo, e falaram que eu tinha direito à bolsa, devido às notas e tal. Estudei no Mackenzie sempre com bolsa, e eu sou muito grata, sou apaixonada por aquela faculdade até hoje. E também sou formada em matemática, então engenharia, depois mudei para matemática, porque o banco acenou, eu fiz concurso no Banco do Brasil, aos 18 anos, passei, aí adorei concurso, puxa, aquele negócio era muito bom, né? Fiz 2, 3, e eu tinha facilidade, eu passava nos concursos, mas meus pais, né, minha mãe, o Banco do Brasil é o melhor, realmente, aquele momento era, mas eu ainda não tinha essa maturidade de avaliar, né? Entrei no Banco do Brasil e fiz matrícula na FATEC, cursava, trancava, cursei engenharia civil tecnológica, sou formada em matemática, sou matemática pela Universidade Mackenzie, e também, aos 42 anos, eu fui fazer uma especialização em economia e política industrial na UFRJ. Então, essa é a minha formação, uma vida de infância normal, sempre olhando mais para o futuro do que o passado. Eu não gosto de olhar muito para o passado. Bacana, Sueli, muito legal, Sueli, uma história aí fantástica, e porque nós estamos, inclusive, aqui falando de mulher, como é que a mulher faz, né, para sobreviver, para lutar nesse ambiente altamente masculino que nós temos. E aí, Sueli, eu já vou pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, né, e botar um joinha para a Sueli. E, Sueli, eu vou pedir para você contextualizar um pouquinho esse tema, das mulheres. Quem são essas mulheres que chegam aos conselhos no Brasil, né? Qual o nível educacional, qual o segmento de mercado, formação de conselheira? Quer dizer, vamos navegar um pouco sobre esse assunto aqui, o Sueli, porque daqui a pouquinho a nossa corujinha vai chegar para cantar aí para a gente ir para o segundo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Ao entrar no Banco do Brasil, eu fiz uma carreira. E eu me aposentei como gerente geral, onde tinham poucas mulheres. No estado de São Paulo, quando eu tinha 2 níveis de gerência, no primeiro gerência maior, né, que era o objetivo de todo mundo, eu fui a primeira mulher no estado de São Paulo. Fora de São Paulo já tinha, na história do Banco do Brasil, São Paulo, principal participação no PIB do Brasil, então era predominantemente masculino. Tá? E aí já foi o primeiro desafio, e me aposentei porque
eu dizia o seguinte: eu já conheço tudo do banco, já cheguei onde eu queria, daqui em diante vai ser político, então eu vou ver o que é. Aceitei um convite político. Então, você vê que toda mulher, quando ela vai atuar no conselho, ela tem uma carreira. Porque dentro do Banco do Brasil foi onde eu consegui a minha musculatura. Eu participei de todos os cursos, eu entendi como funcionava um banco, o que era, fazia curso de análise contábil, financeira, risco, sobre lideranças, organizacional, OIM, todos esses cursos, fui caixa tesoureira, ou seja, todo esse arcabouço me deu condições de ir para um conselho, porque se você lê sobre os currículos das mulheres, todas elas têm uma carreira antes. Você não dá para você chegar e dizer assim, olha, amanhã eu vou ser conselheira. Não, você tem que ter uma preparação, porque além dessa preparação, você tem que entender o que é a governança corporativa. Aí você junta a sua especialização, a sua competência, o que você desenvolveu, tá? A sustentação para colocar a governança e junto com a governança você vai para os conselhos. Quer dizer, você vai enfrentar o desafio de conseguir entrar num conselho. E para uma mulher em tudo isso, era difícil. Se é difícil hoje, quando eu assumi o primeiro conselho, em 1998, eu tinha participado do conselho de 2 ONGs. Mas não era conselho, né? Nem o pessoal sabia, né? Porque a governança estava gatinhando. O IBGC tinha nascido. Eu acompanhei o nascimento do IBGC. Então, quando você vai para conselho, que você entra, não tinha headhunter. A participação era 1%, detalhe. Em torno de 1%, em 98. Hoje, nós temos em torno de 19%, 20%, dependendo da empresa que faz a pesquisa, certo? Então, você vê, em 23 anos, vamos falar de 98 para hoje, 2023, né? 3 anos. É 23? É isso, né? 25 anos, nós estamos falando de 98, 25 anos praticamente. Aí. 25 anos. Você vê que é que a pesquisa foi feita em 2021, né? Por isso que eu acho que eu diminuí 2 anos. Mas você olhando esse crescimento, é pouco. Não dá nem 0,8% ao ano. Teve ano que não cresceu nada. Tudo tem um contexto. Tudo tem um contexto. Então, para uma mulher querer ser conselheira, primeiro tem que ter o perfil, e segundo tem que ter todas têm uma carreira, têm especializações, muitas estudam fora e vêm aqui. E não é fácil, tem toda uma jornada para percorrer. Bacana. Sueli, é muito legal o que você está falando. Aliás, tem uma história fantástica por trás disso, uma história, inclusive, muito vencedora, com relação a essa luta, né, pela busca da equidade, ocupando as posições nos mais diferentes segmentos da sociedade. Nós vamos fazer o seguinte, Sueli, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco da nossa prosa, passou voando, passou muito rápido, né? Tem muita coisa para nós desbravarmos aqui, e nós vamos fazer isso, Sueli, no segundo tempo. Vamos chamar a corujinha, vamos tomar uma água, um cafezinho, e aí a gente volta para o segundo tempo. Pode ser, Sueli? Perfeito. Olha só que prosa muito legal, prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Sueli Berselli, que ela que é conselheira, que é uma vencedora, principalmente nesse contexto de um mundo onde predomina a presença masculina. Esse espaço está sendo gradualmente, como disse aí a Sueli, né, muito lentamente conquistado pelas mulheres, mas está avançando. E aí, Sueli, eu lanço uma questão para você. Está existindo um empoderamento das mulheres na sociedade, não só em termos de conselho, mas eu tenho trazido aqui para o canal muitas mulheres para conversarem, né? Hoje elas já são gerentes, são diretoras, são vice-presidentes e fazem parte de conselhos também. Eu queria que você navegasse um pouco sobre esse assunto aí, trazendo aqui a sua contribuição para a gente, Sueli. Natália, eu estou atuando em conselhos sem nunca ter parado 25 anos. Então, 25 anos é um quarto de século, é muito tempo, é muita história. E eu posso dizer que, por eu ter começado o meu primeiro conselho
e tem toda uma história, e eu também acho que não cabe aqui para dar oportunidade da gente falar mais coisas, mas foi na Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. É o maior fundo de pensão da América Latina. Então, você chegando, eu ainda não tinha toda a minha preparação. Ainda não existia certificação, porque hoje as empresas estão exigindo a certificação do conselheiro, tá? Para que haja uma atualização, né? Nós temos que nos manter atualizados com todos os processos, tecnologia, pós-Covid, o novo normal, seja lá o que for, nós temos que estar atualizados. E eu posso dizer que houve, sim, a evolução, claro. Eu sou uma prova disso. Uhum. Se lá tinha em torno de 1%, hoje tem em torno de... Eu não vou entrar muito em números, eu vou falar mais os motivos. Hoje, as mulheres ocupam mais cargos executivos, tá? Essas posições executivas que antigamente eram só masculinas. E não só em conselhos, como em outras profissões. Isso está ocorrendo, então vamos olhar a linha da história, né, do tempo. Nós vivemos ainda numa sociedade mais patriarcal, né? Então é um problema cultural que veio com o tempo, onde o número de mulheres é um número que aumentou. Hoje nós temos mais mulheres do que homens, ou seja, hoje nós conseguimos fazer mais pressão em número, e isso faz com que as pessoas se encorajem para adquirir mais conhecimento, se preparem mais para ocuparem essas posições. Porque não basta eu querer, eu tenho que estar preparada. Não é uma questão de cota. Quantas vezes eu sou consultada? Se ele tem alguma mulher aí conselha? Não, mas tem que ser mulher e tem que ser negra. Isso eu já ouvi várias vezes. Não importa a cor. Eu acho que o gênero é importante da gente ir, mas para mim a etnia, não é isso que vale. Todos nós temos que ter competência e perfil para aquilo as oportunidades que chegam e aquilo que nós queremos também, que vai de encontro com aquilo que a gente tenha o prazer de fazer. Porque hoje os ambientes estão muito tóxicos, mesmo pós-Covid, há uma pressão em cima dos CEOs muito grande, que são de uma predominância masculina. A mulher é multidisciplinar. Então, o que acontece? O homem muito focado em resultado financeiro e na entrega dos resultados, e a mulher chegando para ocupar, necessariamente podendo ajudá-lo nesse olhar diverso que pode aumentar esse resultado. Mas quando ela chega, parece que o homem fica com um pouco de receio. Porque quando a gente fala em empoderamento, dá a impressão que nós vamos tomar o poder. E não é esse o objetivo. Eu particularmente, que me desculpem as pessoas que assim o defendem, eu respeito, tá? Mas eu acho que essa não é a palavra. Eu acho que a participação da mulher, ela é necessária nesse momento que veio abrir a diversidade, não só de gênero, mas de tantas coisas, o home office, que era um tabu antes, e o homem participando mais do lar, não só das divisões com a mulher, das atividades do lar, como ele participando da família. Porque quando a gente fala em conselho, vamos olhar lá atrás. Qual era o papel da mulher lá atrás? Dar conselho era inerente ao feminino. A mulher aconselhava, ela cuidava, isso era da mulher, tá? Então, quando a gente fala conselho hoje, eu sou meia rebelde nisso. Por exemplo, eu sou rebelde, eu acho que no empoderamento para não assustar. Vamos junto. Eu acho que no banquinho do board cabe todo mundo. Todo mundo senta, metade cada um, e a equidade, tá? E vamos juntos, com os mesmos direitos e os mesmos deveres, agregar valor. É simples. Não precisa um tomar lugar de ninguém, mas alguém tem que dar o lugar num banquinho para a gente. Uhum. Se ninguém dá o lugar, vamos montar uma estratégia de forma que a gente demonstre que nós vamos participar para isso.
Que bacana, Sueli, muito bacana. E aí, conforme você estava comentando, eu estava aqui refletindo em algumas coisas, né? Ou seja, se você olhar pela perspectiva do mundo antigo, né? Você falou aí que você é 60 plus, eu também sou 60 plus, 60 a mais, né? E eu me recordo que na minha época, início de carreira, você nem imaginava uma mulher assumindo posições de presidente de empresa. E nós, hoje no Brasil, nós temos já algumas mulheres, podemos até citar aí a Microsoft, a própria SAP, que tem uma presidente para a América Latina e a outra presidente para brasileira, né? E a outra presidente aqui no Brasil. Né? Então, são algumas vitórias que gradualmente estão sendo conquistadas. Recentemente eu coloquei uma biografia, eu gosto muito de escrever mini bio, né, Sueli? Eu fiz uma sobre a Mary Kay, né, que tem uma história fantástica da empresa que ela montou, que ela fundou, e exatamente porque, num dado momento, ela trabalhou numa empresa, ela treinou uma pessoa e daí, eu estou falando dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, e daí a pouco a pessoa que ela treinou assumiu a posição de chefe dela, ganhando 3 vezes mais do que ela. Então, isso realmente está mudando, né? E é uma empresa vencedora, a Mary Kay, né? A gente percebe aí no mercado. Mas eu gostaria de continuar um pouquinho, mas agora eu quero, porque nós falamos um pouco de presente e de passado, ok, contamos um pouco de história, e aí, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, esse relacionamento que você tem com o mercado, com as pessoas, esse network que você tem, como que você enxerga a participação da mulher na sociedade, em termos de futuro, a Sueli? E eu sei que você escreveu aí também um livro, né? Ou participou da escrita de um livro que é Mulheres no Conselho. Eu já queria jogar isso dentro de né, de um contexto aí, e você já evoluir dentro desses dois temas que nós estamos falando aí, o futuro e o falar um pouco do livro, que para mim aqui, para o pessoal que nos acompanha, é muito importante. Hoje, a mulher, a presença da mulher na sociedade ativa, né? Ativa mesmo, ocupando vários cargos em lugares, como dizem, lugar de mulher é onde ela quer, né? Onde ela quiser. Quer dizer, se deixarem, né? Não é isso que nós estamos trabalhando, né? Para abrir esses espaços. Você está Mas abrindo um ponto aí que é interessante, porque antigamente não, né? O lugar de mulher é em não, casa, né? mulher em casa. É, Era isso dólar. é legal, Hoje a né? mulher é dólar. Então, é um investimento. Hoje, e outra coisa, a presença da mulher na sociedade de forma mais ativa não é um modismo. Veio para ficar. É algo que é para o futuro, entende? Eu não gostaria de uma volta ao matriarcado, eu sou a favor do equilíbrio, entende? Uhum. Talvez nós tenhamos agora a oportunidade de formar que os seres humanos, independente do gênero, né, ele tem suas capacidades, suas vontades, suas diversidades. E esse seria o melhor dos mundos para se viver. Eu acho que nós estamos iniciando um caminho, estamos num período de transição para esse futuro dessa nova era. A era que passou, estamos ainda com elas na nossa memória, ainda temos muito marketing de mulher, vou defender mulher, fazem muito discurso no LinkedIn e tal, era muita mídia, mas quando senta na mesa do board, a realidade é outra. E eu sou uma conselheira independente e eu posso dizer a verdade sem ter medo de que alguém goste ou não goste. Continuo respeitando a todos, mas eu tenho a minha opinião. E eu vou falar a verdade. A verdade é que, não só nos conselhos, como também no mundo executivo, esse viés, né, que nós falamos, aquele viés inconsciente que nós trazemos do passado, os homens trazem, né, da sua educação que veio, que é cultural, ela ainda está presente, ele vai demorar. E não adianta você chegar e bater. Nós temos que conquistar. É diferente. E vamos conquistar com competência, com formação, com inovação. Eu acho que o papel da inovação é o que segura a mulher muito nisso daí. O ESG ajudou muito, porque dentro do ESG você tem o S da sustentabilidade e da diversidade, que trouxe também a mulher para dentro
desse processo de um mundo melhor, de um planeta melhor, de um local onde todos tenham lugar, né? Seja lá o que for. Mas aí eu digo o seguinte, que eu sou contra o empoderamento também, que acho que conselho, um nome meio... Poderiam colocar qualquer outro nome, né? De board e tal. Eu acho que conselho... Quando eu falo que eu dou conselho, quem não conhece... Porque nós vamos falar no nosso país. Nosso país falta muito a parte educacional. Eu acho que a educação, ela segura o crescimento da mulher, porque falta informação. É a falta de acesso à informação, não é só a educação de alfabetização, não, é algo maior, para que você crie novas oportunidades, para que você realmente possa galgar novos caminhos, tá? Então, eu acho que no futuro nós temos que colocar dentro das empresas, montar uma estratégia organizacional e cultural, onde a mulher faça parte dessa estratégia, de longo prazo. Não é só um momento, que eu te falei. Como isso veio para ficar, isso tem que estar dentro. Como eu acho que o ESG também tem que estar dentro, e nós estamos dentro do ESG. Então, esse é o futuro. E eu creio, sim, vai ter empoderamento? Não gosto dessa palavra. O que vai ter é uma participação da mulher e uma diversidade maior para a gente, nosso olhar. Você disse antigamente a mulher não saía de casa? Sim, mas ela cuidava da casa, da cozinha, do lavar, educar o filho, cuidava da mãe, cuidava do filho, do marido, da doença, de tudo. É daí que nós falamos que ela é multidisciplinar. E ela traz isso hoje para dentro da sua atuação como profissional. Ela consegue ter diversos olhares, porque ela veio da educação dela isso. É inerente da mulher. E ela, com isso, ela ajuda. E nós precisamos do homem focado. O homem precisa ter esse foco. E junto, o foco com outros olhares, você agrega negócios, visões e melhoramos tudo. Essa é minha opinião. Quanto ao livro, eu fui convidada para ser uma das coautoras. Então, são mulheres de grande competência profissional, e é um livro da editora Líder. A Andrea Roma é a CEO, e a Tânia Moura foi uma das criadoras da série Mulheres. Eu gosto de dar sempre a referência. E se você olhar esse livro e ler as histórias, são histórias. Porque as mulheres, elas têm que contar histórias, elas têm que incentivar, elas têm que chamar. E vamos chamar contando nossas histórias. Este é o propósito. Precisamos formar novas sucessoras. Não adianta só ser mulher, elas precisam ser preparadas. Então, nesse livro, nós contamos as histórias. E o que é que tem em comum desse livro? Todas tiveram essa trajetória que eu estou te falando, dessa jornada da infância, de escola pública, a maioria, sabe? Da conciliação de família, filho, carreira, e obstáculos, discriminação, tá? E são obstáculos que não são fáceis, não. Não pensa que são... Mas você... Agora, a palavra coragem está em todas. Ou seja, a mulher, ela é por si só uma corajosa. E eu recomendo até, não porque eu sou uma das coautoras, me permita aqui, ó, tá? Quem lê as histórias, ela fica incentivada a não desistir, porque são histórias de sucesso. É muita resiliência, tá? Mas é isso, a vida é isso, viver é isso. Viver é você fazer histórias. Hoje eu tenho uma história na minha vida, você tem a sua, né? Mas quem faz as nossas histórias também somos nós, olhando as oportunidades, com coragem, resiliência e estudo. Nós temos que estar preparados. Ninguém pode ser um conselheiro se não conhecer governança. E não é só governança de mídia, tem que praticar, são princípios, tem que estar no princípio da nossa vida, da nossa casa, do nosso dia a dia e do nosso trabalho. Eu fui conselheira, não tem conselheiras presidente de conselhos, são raros, até hoje. É muito masculino. E nessas pesquisas você tem que olhar
as mulheres que são de empresas familiares. As empresas familiares é o maior número de empresas que nós temos no Brasil. E, geralmente, lá atrás, só os filhos varões é que iam, tá? Temos grandes nomes que faziam isso na família, só os homens que poderiam participar da empresa. Hoje, não. Eles já entendem esta nova geração, que é a pós-baby boomer, né? Vem com um novo comportamento, um novo olhar. É tudo tão diferente do que nós tínhamos, e eles estão olhando também que os fundadores, que não são, porque a maioria vem das empresas familiares que têm essa composição societária. Os que têm a composição societária onde majoritária de fundos de investimento, de mercado, ou listados, não tem tanta mulher, não, tá? E agora, então, você tem que separar esses dois mundos para ver como se conquista a chegada ao conselho, tá? E mais uma coisinha. Eu fui a primeira mulher a fazer parte do Conselho Deliberativo da Previ, de ONGs internacionais. Eu fui presidente do Conselho da Serra da Mesa. Fui a primeira mulher no mundo, ou seja, a gente abre a porta. E isso é o orgulho da gente abrir a porta para que outras adentrem e que se formem, né? E essa é uma orientação. Então, o livro, ele dá essa noção, essas histórias. É muito interessante, eu recomendo. Bacana. Sueli, fantástico, nós estamos finalizando a nossa prosa aqui. Gratidão enorme pela sua contribuição. Sueli, grato mesmo pela sua presença aqui e dedicar o seu tempo para trazer aí o seu conhecimento para aquelas pessoas que acompanham a Prosa com Bertaglia. É uma honra, Bertaglia, você é uma pessoa também fora da curva, porque esse trabalho, que eu chamo de educacional, né? É um trabalho em que as pessoas possam assistir e se acharem, se encontrarem e falar, puxa, olha, que bom, tem isso daí, né? E eu me sinto privilegiada em poder participar e contribuir, porque eu gosto de dividir toda essa aprendizagem que eu tive e continuamos aprendendo, né? A vida é isso. Bacana. Obrigada. Legal, Sueli. Gratidão enorme. Sueli, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ao infinito e além. Na eternidade. Abração para você. Tchau, tchau. Obrigada. Ao infinito e... além!